Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, hoje contadora de histórias. A história que eu vou contar está neste livro, tá? É uma história dentro de uma história, tá? Eu não vou falar a história do livro, mas eu vou contar uma historinha que tem aqui dentro. É Tempo de Voo, de Bartolomeu Campos de Queiroz. E ele vai contar uma história. E eu vou ler para vocês essa história. Ok? A história de uma assombração. Ele coloca assim: havia na minha rua uma casa pequena e branca. Durante dias lá não havia ninguém. Mas, se a lua era cheia, a janela se abria como um livro. Um homem, com o rosto de anjo, vestido de luar, debruçava na janela e pensava, em sossego, sobre a cidade. Mais calado que o silêncio, o homem olhava e mais nos olhava. Todos da cidade tinham cuidado para não quebrar o seu silêncio. Ninguém soprava uma palavra. Cochichavam que ele esperava os habitantes dormirem. Na noite alta, ele saía para visitar o sono de cada um. Entrava mansinho, mais leve que um gato, doce como o sereno, suave como o perfume, e virava um sonho diferente para cada uma das pessoas. Naquela noite, todos dormiriam com um breve sorriso na boca. O prefeito sonhava em ser governador, o padre em ser bispo, a professora em ser diretora, o deputado em ser senador, o soldado em ser tenente, a solteira em ser casada, o pedreiro em ser engenheiro, a criança... Vou mostrar só a imagem para vocês. A criança em ser grande, o sem-teto em ter casa. Todos queriam outra coisa, e para tudo precisava de tempo. No dia seguinte, todos acordavam como eram antes, e com vontade de continuar sonhando. Mas na cidade havia um menino. O pai era forte, a mãe doce, sua casa ficava perto de um riacho cercado de pedras. Eram 3 irmãos. O menino tinha ainda um cachorro e uma bola azul. Quando o Senhor dos Sonhos entrava em seu sono, o menino sonhava sempre com o que já possuía: um pai, uma mãe, 2 irmãos, um cachorro e uma bola, um riacho com pedras cercando a casa. O menino não precisava de tempo, a sua vida era um sonho. O Senhor do Luar voltava para a casa antiga e fechava o livro da janela. Todos desconheciam quando seria sua próxima visita para sonhar de novo. Mas o homem sabia que naquela cidade morava um menino inteiramente feliz, para saber que viver é um sonho. A imagem. O que vocês me dizem dessa história? O que eu pude compreender, tá? Às vezes, ficamos sonhando acordado com algo que não temos e esquecemos de tudo de bom que temos, como se fosse alguma dádiva, como se fosse natural, e que necessitava ser observada, cultivada todos os dias. Como se fosse algo totalmente natural e não uma dádiva que necessita ser observada e cultivada todos os dias. Gratidão pela vida. A figura que eu escolhi representa esse cultivo, o regar, o agradecer das coisas boas
das conquistas da vida. Claro que sonhar é bom, mas agradecer por tudo que temos e somos também é muito importante. Estão vendo? Deixa eu ver se eu acho que, ó. Estão vendo? Estão vendo a minha árvore lá no fundo? Deixa eu ver aqui, que tá um bom ângulo lá. As minhas figurinhas. Depois eu vou colocar essa. Mais uma vez, a figura representa o cultivo, o regar, o agradecer das coisas boas, das conquistas da minha vida, da vida como um todo, do que puderam entender dessa história, o que abraçariam em sua vida. Que figura colocariam na sua árvore que poderia representar tal entendimento? A emoção, o significado que teve essa história para vocês. Nos vemos numa outra história, num outro dia, num outro olhar. Se inscrevam, comentem, eu agradeço.